Temos aqui uma ideia, não é? Temos aqui uma ideia a ser destacada. Vamos fazer uma análise, né, do capítulo 5 de Gênesis. Uma análise mais que historiográfica. Então, no capítulo 5, vai do versículo 1 e o 2, lá abre o capítulo com um título formal. Este é o livro da genealogia de Adão. Historiograficamente, isso indica a transição de uma tradição oral para um registro escrito. O autor reafirma a imagem de Deus, que Deus os fez, estabelecendo que a dignidade humana é ancestral e divina, e não apenas um título dado por reis. E do versículo 3 ao 5, fala sobre a linhagem da substituição. Diz assim, Adão gera Sete, aos 130 anos de idade. Tem um detalhe aqui muito curioso, quando diz a sua semelhança. Então isso é crucial. Sete herda a natureza de Adão. Aqui vemos o relógio da mortalidade começar a bater. Adão vive 930 anos. Aqui nós temos um impacto, não é isso? Que impacto é esse? É a introdução de um refrão sombrio, que vai ecoar por todo o capítulo. E o refrão é o seguinte, e morreu. No versículo 6 até o versículo 20 do capítulo 5, né, encontramos uma cadência dos patriarcas. Enos, Kenã, Maalalel e Jared. Historicamente, essa seção mostra o povoamento da terra. Embora apenas o primogênito da linhagem sagrada seja nomeado, o texto repete que todos geraram filhos e filhas. E sobre as idades? Nós temos as idades 912, 905, 910 anos. Para que servem essas dicas? Para mostrar uma vitalidade original que, segundo a narrativa, ela ia se desgastando conforme a humanidade se afastava do período do Éden. Então, no versículo 21 ao versículo 24, do capítulo 5, vai mostrar uma ruptura desse padrão. Veja só, versículo 21 ao 24. Aqui o ritmo é quebrado. Enoque não tem sua morte registrada. E morreu. O texto diz que ele andou com Deus. Abrindo um parêntese aqui. Enoque, ele enfrentou um período, não é, onde a violência já estava instalada, as pessoas que diziam, não é, que demonstravam devoção piedosa eram odiadas. E que isso, dá para se perceber que ele foi perseguido, mas que o Criador, Jeová Deus, não deixou que nenhum inimigo dele tirasse sua vida. E quando Enoque morreu, Jeová, ele como que tomou essa vida, no sentido de que escondeu seu corpo. Qual é o destaque aqui? Enoque, ele viveu 365 anos. Vamos notar que isso é um ano solar, não é? Parece uma coincidência. Então, os historiadores veem isso como uma resposta, ou seja, eles veem como se tivesse alguma relação com os mitos mesopotâmicos, né? Enquanto os heróis sumérios buscavam a imortalidade através de rituais, Enoque entra através da ética e de uma relação com Deus, de uma comunhão, de uma união, de um temor a Deus. Então, o recorde da longevidade, a gente vê lá no versículo 25 ao 31. Versículo 25 ao 27, fala sobre Matusalém, que ele viveu 969 anos. Ele é a ponte cronológica. Por quê? Porque a sua vida termina exatamente no ano do dilúvio. E no versículo 28 ao 31, fala que Lameque gera Noé e profetiza que ele trará alívio. Isso reflete, não é, que existia uma dura realidade da agricultura. Aquela profecia que Jeová Deus falou, né, que o homem ia sofrer muito para aradar o solo, para que o solo lhe desse comida, alimento. A questão da sobrevivência do mundo antigo, que era marcado pelo cansaço, pela fadiga, não é? Do solo que tinha sido teoricamente amaldiçoado. Ou seja, o homem deixou de ser coletor de frutas para ser agricultor, teria que produzir seu próprio alimento, fazer o solo brotar, cuidar, arar, semear e colher. Então, no versículo 32, nós temos aí o encerramento, né? E um novo começo. O que diz lá? O capítulo termina com Noé aos 500 anos, gerando 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso é o gancho perfeito para a narrativa do dilúvio. E isso é a árvore genealógica, não é isso? Que começou com o homem, Adão, e agora se ramificou em 3 ramos que iria repovoar o mundo novamente após o dilúvio. Aqui tem um destaque muito polêmico que muitas pessoas se perguntam, mas é muito interessante, que as pessoas que fazem essas perguntas, nem todos estão interessados na resposta, e sim polemizar. Ou seja, criticar, encontrar uma suposta falha do registro divino, do registro sagrado, que é a Bíblia. Mas de onde saiu a esposa de Caim? E essa população oculta. Bom, para fechamento, não é, desse assunto aqui, este é o ponto que sempre gera debate. Então, quando a gente lê o estudo, o capítulo 5 de Gênesis, muitos perguntam, se o texto só cita esses nomes, de onde veio a esposa de Caim? E aquelas pessoas que Caim temia? Porque Caim, ele disse assim, quando Deus disse que ele, da sentença dele, né? Ele diz o seguinte, mas onde eu for vão me matar. Ou seja, ele sabe, tinha outras pessoas, existiam outras povoações, né? Além dali, daquela região.
E sobre as filhas, por que que tem um silêncio aqui sobre filhos? O versículo 4 é a chave, né? Quando diz assim: Adão gerou filhos e filhas. A historiografia bíblica foca na linhagem masculina. Isso por uma questão de convenção da época, não é? Mas a existência de filhas é explícita. A esposa de Caim era inevitavelmente uma das suas irmãs, ou quem sabe uma sobrinha. No início da humanidade, segundo o relato, não havia proibição biológica ou moral do incesto. Isso porque era necessário casarem com parentes. E o DNA dele estava perfeito, porque estava pertinho do Adão, né, de Eva, e tudo era perfeito. Claro que lá não tinha as cópias defeituosas, não é isso? Os alelos defeituosos, os genes defeituosos. Então era perfeitamente possível. Isso só ia aparecer milênio depois, não é isso? A questão dos incestos, ou muito tempo depois, a partir de Moisés, que Jeová já proibiu a questão do casamento incestuoso. Por quê? Porque já tinham cópias de células problemáticas. Então, sobre a cidade da terra de Nod, muita gente até lê noite, não é? Caim foge para Nod, que significa fuga, Nod, fuga, ou uma terra de andarilhos. Então, ele não encontra uma cidade pronta lá. O texto diz que ele edificou a cidade. Análise. Imagine que enquanto a linhagem de Sete, lá no capítulo 5, focava na espiritualidade, já a linhagem de Caim, como já foi destacado no capítulo 4, focava em tecnologia, na urbanização, focava nas artes. Certo? Analise que foi falado lá na criação das primeiras profissões. Quando Caim sai, ele leva sua esposa, com a longevidade da época, né? Em 100 anos, uma única família poderia gerar centenas de descendentes. Então, quando a cidade de Enoque é fundada por Caim, ganha um corpo, ela é povoada por esses parentes que se distanciam da linhagem de Sete. E muita gente confunde na leitura da Bíblia Nod como noite, mas não é. É fundamental esclarecer que o lugar chamado Nod, existe uma confusão com noite, mas é apenas algo fonético. Nod representa isoladamente, aliás, isolamento geográfico e espiritual. Caim ele não estava sozinho no planeta, mas ele estava sozinho na sua rebeldia, criando uma civilização paralela àquela que Gênesis capítulo 5 descreve, com tanto rigor cronológico, que seriam os descendentes de Sete. Uma dica aqui. É bom que fique bem claro, não é? Cada destaque dessa relação, ou dessas indicações a respeito da linhagem de Caim e da fundação da cidade de Nod. E isso vai nos ajudar a diferenciar as duas humanidades coexistentes naquela época: os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Como se fossem duas humanidades paralelas. Uma focava na espiritualidade e a outra procurava compensar a separação do Éden, né, com a prosperidade material. E aqui foi o destaque da leitura do capítulo 5. Continuamos depois na análise do capítulo 6 e aguardo vocês.